Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade, raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito, a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por trazer a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais rarida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado. Os sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vidas, tem Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que tomem seus lugares. Ouviremos neste momento as palavras do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. É um dia importante. Nós temos aqui, ao redor de presidente, primeira-dama, chefe, 300, 400 funcionários da Caixa. Na verdade, somos 1/4 milhão de pessoas trabalhando pelo Brasil, funcionários, lotéricos, correspondentes. Vou ficar emocionado. E realmente hoje é um dia importante. Nós já chegamos a 105 milhões de contas digitais, que a gente, entre programar e efetivamente realizar o evento, já ganhamos mais 5 milhões de contas digitais. Ontem eu fiquei 2 horas no Banco Central com o Roberto e foi efetivamente um ponto muito importante, porque a gente quer desenvolver o banco digital. E o que a gente vai passar, eu prometi para o presidente e para o ministro que eu vou falar rápido. Então a gente tem uma apresentação e tem um vídeo. Isso vai mostrar para vocês
aquilo que nós falamos, o que nós vivemos, e todos esses 2 anos que culminaram com o maior programa de inclusão social, digital e econômico já realizado no Brasil, não sei se já foi realizado no mundo, mas certamente no meio da pandemia, demonstrando tudo que efetivamente a Caixa pode ajudar e contribuir com o povo brasileiro. Eu queria agradecer ao presidente, à primeira-dama, ao meu chefe ministro Paulo Guedes, ao general Braga Neto e general Ramos. A gente teve muito na Casa Civil, né? Então a gente tem, tanto com o Roberto, que foi também meu amigo há muito tempo, no Banco Central, e a gente, como ministro Onyx, no momento da pandemia, nós tivemos diversas reuniões importantes, porque foi muito mais intenso do que a gente deixou transparecer, mas é por isso que eu tenho um orgulho tão grande dos funcionários da Caixa, do Banco Central, do Ministério da Cidadania, o Barreto está por aí, e efetivamente eu quero agradecer a todo mundo. Então vou fazer uma apresentação bem rápida, e a gente vai ter um vídeo de 1 minuto, que vai sumarizar tudo que a gente está falando. Pode passar, por favor. Aqui é bem simples. Para culminar no que foi atingido, nós precisamos preparar o banco. Primeiro ponto foi, o presidente da República, o ministro Paulo Guedes falaram, Pedro, há independência de gestão na Caixa Econômica Federal. Então, nos primeiros 20 dias, nós, meritocraticamente, matematicamente, trocamos 105 dos 120 principais executivos por uma questão matemática meritocrática. Realizamos um provisionamento recorde de 5 bilhões de reais no balanço que a gente teria recebido. Acabamos com a ressalva no balanço. O que significa isso? Antes, o balanço da Caixa Econômica Federal, desde 2016, não era levado a sério. Exatamente porque não tinha a questão matemática que teve depois. Vendemos, e essa é uma demanda muito forte do ministro Paulo Guedes, 55 bilhões de reais em 2019 e no ápice do preço. Se a gente tivesse feito essa venda agora, teríamos perdido 10 bilhões de reais. Acabamos com o patrocínio dos 22 clubes de futebol, logo na primeira semana. E reduzimos a taxa do cheque especial de 13,5% para 1,89%. A partir disso, lançamos o crédito imobiliário, retomamos a liderança e a consequência disso foi um lucro recorde. Em 2019, a Caixa teve um lucro de 21 bilhões de reais. Um lucro que foi até muito questionado, porque a pergunta que a gente tinha era por que a Caixa tinha tanto lucro? Eu acho que a resposta vem para 2020. Então, pode passar, por favor? Em 2020, a gente teve, a partir de março, o maior programa de pagamentos de benefícios que já aconteceu no Brasil, provavelmente no mundo, e a gente utilizou aquela gordura que a gente construiu em 2019 para poder realizar esse volume de pagamento muito rápido. 340 bilhões de reais serão pagos entre o auxílio, o bem e o FGTS emergencial durante 2020. 38 milhões de pessoas deixaram de ser invisíveis. E, presidente, a gente vai ver aqui no vídeo daqui a pouco, que eu não sei qual é o termo, ministro, que o senhor vai usar, porque são aqueles que não têm nem o CPF. Nós visitamos um lixão, nesse fim de semana a gente vai mostrar, e que são aquelas pessoas que são mais do que os invisíveis, eram quase que inexistentes. Então, a gente fez com que 38 milhões de brasileiros deixassem de ser invisíveis, 34 milhões bancarizados, têm uma conta de graça e digital. Realizamos, isso é muito importante, presidente, eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes. Antes dessa gestão, 2 empresas, recebiam 25 bilhões de reais da Caixa de Empréstimo. Hoje, os mesmos 20 bilhões vão para 250 mil empresas.
Então, a diferença é exatamente essa. A Caixa é o banco da padaria do seu Joaquim e deixou de ser o banco de uma ou duas empresas que, no final das contas, geraram até prejuízo para o banco. 3 milhões de pessoas tiveram seu contrato pausado na pandemia, a maioria já voltou a pagar, e a gente chegou, há 2 semanas atrás, a R$500 bilhão em crédito imobiliário, esse ano, batendo o recorde, mais de 100 bilhões de reais foram emprestados. E talvez uma coisa que seja um sumário, né, o presidente, a primeira-dama, inclusive, já esteve há 3 semanas atrás, nós temos uma coisa chamada Caixa Mais Brasil. Somos nós saindo de Brasília, saindo do ar-condicionado e indo para o interior do Brasil, em algumas fotos que os senhores e as senhoras vão ver. Pode passar, por favor? É aqui, né? Não é trivial. O senhor Argeleu tem 75 anos. Na verdade, é em São Sebastião, que fica a uns 15 quilômetros de Arapiraca, no interior de Alagoas. O senhor Argeleu, com 75 anos, tinha tido um AVC há 2 meses atrás. E ele, com 6 filhos, para fazer farinha de mandioca, etc., trabalha quase que o dia inteiro. E é essas pessoas que receberam o auxílio emergencial, e o que ele e a família dele fez foi plantar mais com o auxílio. São pessoas que não tinham acesso a nenhum banco, não tinham conta em banco e eram invisíveis. Então, dentro daquele conceito, o seu Argeleu é uma cara daqueles invisíveis e que não tinham conta em banco, e os filhos fizeram compras via o banco digital junto com a gente. Então, a gente também incluiu. Pode passar, por favor? Aqui é em Breves, em Belém, quando, inclusive, a primeira-dama, o presidente da República, a gente teve aquele evento de Abraço Marajó, foi impactante, né, presidente? E aqui é o senhor Francisnaldo. É muito difícil falar, porque você está vendo o que é a realidade do Brasil. Quando as pessoas me perguntavam, Pedro, vocês estão fazendo banco digital? Ministro, o Roberto, estão alinhados? Mas o nosso banco digital é o de Breves. É o do senhor Francisnaldo. Não é o da Faria Lima, que eu respeito muito, excepcional. Mas olha aonde que a Caixa chega. Pode passar, por favor? Em Oeiras, Teresina. Oeiras fica a 300 quilômetros de Teresina, no Piauí. E aqui, a gente estava na comunidade quilombola, todos recebendo o auxílio, e a gente vê um pouco da realidade do Brasil. Um dos senhores tinha perdido uma parte do braço, porque naquele motor antigo, né, para cana, e na verdade não foi nesse, mas é o Brasil como ele é, né, e foi muito impactante também. E o mais impactante dos 80 fins de semana foi agora. Pode passar, por favor? Aqui foi impactante. Em Itabuna, no lixão, e a gente encontrou aqueles que eu não sei definir ainda, o ministro é muito bom de palavras, mas talvez os inexistentes, porque não tinha documento nenhum. Morando numa casa, e aqui eu estou falando uma coisa que é impactante. Aqui a gente estava com... as pessoas tomam banho ali, né? E você está vendo os porcos que tomam banho no mesmo lugar. E morando no meio do lixão. Então, assim, de uma maneira matemática, a Caixa está lá, o governo federal está ajudando, e essas pessoas eram inexistentes. Metade das 200 famílias que ficam em função não tinham auxílio porque não tinham CPF. Na mesma hora, 15 funcionários da Caixa foram e a gente está regularizando isso. Então, pode passar, por favor? Para sumarizar o que foi feito pelo governo, com o Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, o Banco Central, coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi promulgado pelo presidente no dia 2 de abril. 4 dias depois, a gente lançou o site, 42 milhões de brasileiros e brasileiras se cadastraram no primeiro dia. E a gente começou a pagar via o auxílio alguns dias depois, em 20 dias, 50 milhões de pessoas receberam no meio da pandemia.
Isso eu diria que o maior programa de inclusão social foi feito, eu quero agradecer minha família Caixa, foi muito difícil, né? Banco Central, Roberto, presidente, obviamente, ministro Paulo Guedes, eu acho que a gente tem que ter orgulho disso. E o nosso objetivo é exatamente que esse banco vire algo que possa enfrentar a competição, que a gente possa realizar, e vamos, o presidente, o ministro Onyx, nós devemos realizar o pagamento de 35 milhões de pessoas via o digital. E essas pessoas já têm conta no banco digital. Então vai ser mais barato, mais rápido. E só um dado para vocês. No lixão, a pessoa recebia R$600, só que ela tinha que gastar R$100 para sair do lixão e receber na agência. Ou seja, 17% do que ela recebia era para pagar o transporte. Com o banco digital, zero. Porque a pessoa pode realizar compras e pagamentos, ainda mais com Pix, sem sair de casa. Então, isso é uma revolução. Pode passar, por favor. O sumário são 67,8 milhões de beneficiários. Já foram pagos 242 bilhões de reais só no auxílio. Foram realizados 386 milhões de pagamentos. Por quê? Porque são vários meses. Ou seja, 386 milhões de vezes nós na Caixa pagamos durante... E foram cadastrados, se cadastraram 109,2 milhões de brasileiros adultos e estrangeiros. 7 entre cada 10 adultos no Brasil se cadastraram para receber o auxílio. E acabaram recebendo 67,8, 265 milhões de downloads e quase 600 milhões de ligações no 111. Significa, de novo, um esforço muito grande. Pode passar, por favor. O que eu quero só reforçar, para sumarizar, 34 milhões de ex-invisíveis, né, que eram invisíveis, foram bancarizados. Não tem custo, então é uma conta de graça. O aplicativo do Caixa Tem é o mais leve do mercado. Podemos fazer saques em mais de 20 mil agências lotéricas e foram feitas mais de 364 milhões de transações. Pode passar, por favor? Isso sumariza 3 coisas, presidente. A Caixa Econômica Federal hoje, no seu governo, liderança do ministro Paulo Guedes, é o Banco da Matemática. O que significa ser o Banco da Matemática? Significa que nós vendemos os ativos que não eram core, meritocracia, governança, as notas melhores que a Caixa já teve na história, até pelo Banco Central. Esse é o Banco da Matemática. Mas, ao mesmo tempo, a gente é o Banco da Padaria do Seu Joaquim. Porque ao invés da gente emprestar 25 bilhões de reais para 2 empresas, e às vezes uma delas não paga, e dá um prejuízo de 10 bi potencial, a gente empresta os mesmos 25 bilhões de reais para os Seus Joaquins pelo Brasil. E faremos ainda, depois, um outro anúncio do microcrédito, que vai ser revolucionário. Por fim, é o Banco da Inclusão. O Banco da Inclusão, a primeira-dama já esteve, a gente contratou quase 3 mil pessoas com algum tipo de deficiência, que a Caixa não tinha, e é algo determinante. Estamos fazendo uma parceria, uma discussão de parceria com as APAES pelo Brasil inteiro. Inclusive, os 40 principais executivos do banco, presidente, estarão cada um em um estado, em alguns e mais, para ver, matematicamente. E aí depois a gente vai fazer uma coisa maior, já tinha falado com a primeira-dama. Por quê? Porque quando a gente vivencia essa realidade, às vezes a gente perde. Eu sou carioca, morei 15 anos em São Paulo e estou em Brasília com muito orgulho há 2 anos e meio. Mas às vezes a gente perde a realidade, a noção da realidade. E às vezes a gente tem uma mesa na Caixa Econômica Federal e que a gente não doa. A pergunta é, por que não vai doar? Vamos doar sim, só que a gente vai fazer matematicamente, vai ser provavelmente o maior programa junto de inclusão, a gente provavelmente vai fazer um anúncio depois, e o microcrédito.
mais de 10 milhões de brasileiros, pelo menos 10, serão inseridos no microcrédito após o auxílio. Isso por determinação nossa matematicamente. Pode até ser mais, mas o que nós vamos fazer é utilizar esse banco digital para emprestar 500 até R$1.000 com taxas muito menores. E esse somatório desses 3 bancos é o banco de todos nós, o banco de todos os brasileiros. Muito obrigado. Tem um vídeo, né? Presidente, eu vou quebrar o protocolo. A gente tem o nosso novo calendário e tinham me falado para eu entregar para o senhor. Não vou entregar para o senhor, não. Vou entregar para quem posso. Tem problema? Então agora assistiremos ao vídeo institucional sobre a marca de 10 milhões de poupanças sociais digitais Caixa. E às vezes fica até faltando coisa sem comprar. Para mim, para ele, às vezes deixar de comprar para mim para comprar para ele, porque o dinheiro não dá. E depois que eu comecei a receber, mudou muito. Dá para comprar as coisas para dentro de casa, comprar um chinelo para ele, uma roupa, um remédio para precisar. Temos mais de 100 milhões de histórias como a da dona Silvelina, seu Agileu, Marinalva, a família do Adriano lá em Itabuna, Francisnaldo, milhões de brasileiros que mesmo em um momento tão difícil entenderam que era preciso continuar e jamais desistir. E agradeço muito, muito mesmo o governo federal ter feito isso pra gente. Graças a Deus deu pra gente pagar umas continhas e a alimentação dos nossos filhos, graças a Deus. A Caixa e o governo federal levaram esperança, cidadania, renda, inclusão, dignidade e oportunidades a esses brasileiros que nunca deixaram de acreditar. Atingimos a marca de 100 milhões de contas no Caixa Tem e nos tornamos em poucos meses o maior banco digital da América Latina, porque somos de todos os brasileiros e para nós não existe o impossível. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Para uso da palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, meus amigos ministros, Pedro, Roberto, meus amigos também e amigos presentes. O Brasil é o quarto maior mercado digital do mundo. O presidente foi um fenômeno eleitoral na terceira maior democracia digital do mundo. E essa equipe, eu agradeço a confiança do presidente em mim, essa equipe tem competência e coração, presidente. Competência e coração. Eficiência e fraternidade. Então, é um grupo que tem princípios, exatamente como o senhor ganhou uma eleição com base em princípios e valores, essa equipe trabalha assim. Então, a nossa resposta é rápida, porque nós sabemos os nossos valores, nós sabemos os nossos princípios. Quando a equipe entrou, o Pedro desalavancou o banco, ele se preparou para uma transformação futura. Poderíamos ter feito muito mais, mas não tinha nada mais urgente e mais importante do que a sua orientação de que nenhum brasileiro podia ficar para trás. E imediatamente nós saímos buscando os invisíveis.
Aqueles que o senhor dá o exemplo todo dia, o que vende o churrasquinho de gato ali na esquina, o outro que é a faxineira, é o jardineiro, eles não têm um empregador fixo. Entre o paraíso da legislação trabalhista, CLT brasileira, que tem tantos os direitos, e o senhor falou tanto durante a campanha, são muitos direitos e poucos empregos, nós descobrimos 40 milhões de brasileiros invisíveis, lutando diariamente. Eles têm que ganhar o pão a cada dia, não tem segurança nenhuma, não tem empregador, não tem ninguém. Daí, inclusive, a sua ansiedade durante essa primeira onda que foi a pandemia, com a sorte desses 40 milhões de brasileiros. E nós exatamente saímos buscando esses brasileiros. E digitalizamos 64, 65, 67 milhões de brasileiros em pouquíssimo tempo, e a engrenagem funcionou. Foram escolhas que nós tivemos que tomar a cada dia. Vamos usar o sistema privado, que já está estabelecido, ou, para maior velocidade, vamos apostar no nosso Pedro. Vamos apostar no nosso Pedro, porque ali nós temos certeza que pelo menos nós temos um controle da situação, nós sabemos o que vai acontecer e criamos o maior banco digital do Ocidente. Talvez a Índia, que digitalizou 300 milhões de pessoas, porque tem uma população de 1,5 bilhão, e a China, que está do lado de lá. Mas nós criamos, em poucos meses, graças a essa competência do Pedro, a dedicação, o coração. Ele sabia desde o início, nós sabíamos que nós íamos desalavancar os bancos públicos, democratizando o crédito. Nós sabíamos que em vez de dar 1 bilhão para um campeão nacional que depois financia a campanha política, nós podíamos desalavancar e com menos recursos nós atingiríamos milhões de brasileiros que antes consideravam o crédito inacessível. Então, esses nossos princípios, essa que o Pedro chama do banco da matemática, ou seja, a eficiência, a seriedade, a competência, a meritocracia de um lado, mas do outro lado a inclusão social, quer dizer, nós temos que justamente governar, como o presidente sempre disse, para os milhões de brasileiros que não têm esses benefícios, esses privilégios, esses favores. Essa é a nossa linha mestra. Nós fomos atrás dos privilégios na Previdência, nós vamos atrás dos privilégios no crédito, nós queremos democratizar o crédito brasileiro. E desde um primeiro momento, presidente, com essa noção de que nós perdemos a primeira revolução industrial, mas nós não podemos perder a revolução digital. O senhor foi eleito na terceira maior democracia, na segunda maior democracia do Ocidente, digital, e nós criamos, desde o início do governo, a Secretaria de Gestão, Desburocratização, tirar o governo do cangote do povo brasileiro, e Digitalização. Está lá na Secretaria. Então, o Pedro, um extraordinário gestor, jovem, eficiente, competente, coração enorme, Brasil afora digitalizando, e permitiu esse programa de assistência social, um programa federal de assistência social, que através da Caixa foi tangibilizado. E nós ajudamos os 26 milhões de brasileiros que estavam no programa de assistência social, que era o Bolsa Família, mais os 38 milhões de invisíveis, que então foram 64 milhões de brasileiros atingidos pela pandemia e que nós podemos ajudar. E os resultados, presidente, estão começando a aparecer. A economia brasileira é uma das que está voltando mais rapidamente. Criamos 100 mil empregos em julho, 200 mil empregos em agosto, 300 mil empregos em setembro, de forma que no ano nós perdemos menos empregos do que foram perdidos em 2015 e perdemos menos empregos que foram perdidos em 2016, quando não houve essa tragédia. Ou seja, em setembro de 2015, a essa altura, nós tínhamos perdido 650 mil empregos. Pois bem, a essa altura, nós perdemos
550 mil, 100 mil a menos, no meio da maior pandemia da história moderna. E com uma diferença, naquele período, empregos continuaram a ser destruídos até o final do ano, chegou quase a 1 milhão. E nós vamos reduzir o desemprego. Nós vamos empregar mais gente, criar mais empregos até o fim do ano. Os registros vão dizer que o desemprego aumentou de 13 para 14, claro, ninguém contava os invisíveis, ninguém contava os 40 milhões, estava escondido. Então era muito fácil relatar um desemprego de 13, agora vai ser 14, vai ser 15, mas a pergunta é o seguinte: quantos milhões de brasileiros estavam invisíveis e foram atendidos? Então nós temos muito orgulho dessa equipe. Eu quero também agradecer ao Congresso e ao presidente, que na campanha ainda conversamos sobre o Banco Central Independente. O presidente, vamos em frente com esse projeto. A missão de um Banco Central, a responsabilidade do Banco Central é com a preservação da estabilidade da moeda de um país, a preservação do valor, do poder de compra, dos salários, milhões de brasileiros trabalhando. A inflação não pode subir, porque eles perdem o valor de compra da moeda. A indexação é uma fuga, é um disfarce, é a falta de coragem de enfrentar a inflação. A moeda, a preservação do valor de compra da moeda, como obrigação primordial de um Banco Central, significa justamente a garantia do poder de compra dos salários, das aposentadorias dos brasileiros. Então eu tenho um enorme orgulho também de ter na minha equipe o Campos, porque o avô do Roberto Campos criou o Banco Central Independente no Brasil. E agora, décadas após isso, nós temos finalmente o Banco Central autônomo. É uma versão ligeiramente diferente, um pouco mais branda, porque já temos uma inflação mais baixa, mas ainda como principal missão a preservação do poder de compra da moeda brasileira. E o Roberto Campos Neto à frente disso, no Banco Central Autônomo novamente. Então isso é um orgulho extraordinário. E também na dimensão digital, o Pix, o Open Bank, as fintechs e a moeda digital. O Brasil terá a moeda digital. O Brasil está à frente de muitos países. Enquanto nós falamos mal do Brasil, a verdade é que o Brasil deu uma resposta eficiente, fulminante, tecnológica para esse desafio enfrentado à frente. Então eu agradeço também ao Congresso. O Senado ontem, particularmente, aprovou a autonomia. Contamos com o apoio da Câmara, que deve aprovar também, e o Brasil dá um salto enorme do ponto de vista de avanço institucional. É o avanço institucional, as instituições brasileiras se aperfeiçoando, a despolitização, a blindagem, como o Pedro falou, ele entrou na Caixa e mudou e criou um banco meritocrático, um banco que não cede a pressões eventuais, a interesses menores. Pensa nos brasileiros, na inclusão, na democratização do crédito, na digitalização dos brasileiros. Então nós temos agora uma camada de proteção social que podemos acionar. Se vier uma segunda onda, se vier isso. O que nós temos de realidade hoje? Fatos. Uma doença cedendo, e ao mesmo tempo a economia voltando. Esse é o fato. Especulações futuras enfrentaremos com a mesma capacidade de decisão que o presidente, com sua liderança, implementou na equipe. Então, eu agradeço ao presidente a confiança, aos ministros a colaboração, agradeço à equipe pela confiança, pelo talento, competência e pelo tamanho do coração também. Todos dedicados, todos patriotas, amigos e lutando por um Brasil melhor. Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na batalha do Paço da Pátria, Osório disse, né? É fácil comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. E o nosso ministério se comporta dessa maneira. Tem muitos civis aqui, mas o comportamento é feito de forma bastante espontânea. Prezados ministros, senhora primeira-dama, senhora governadora Daniela Renner, Santa Catarina, prezado Kassab, ministros, funcionários da Caixa Econômica Federal. Nós estamos vendo números, 100 milhões de contas, 67 milhões de pessoas atingidas com auxílio emergencial, quase 50 bilhões por mês na primeira fase do auxílio. São números fantásticos. Mas o mais importante disso tudo é onde os senhores conseguiram chegar, a quem os senhores conseguiram de fato atingir. A política do fique em casa, a economia a gente vê depois, realmente, este momento nos soou muito grave na presidência. E sabíamos dos 38 milhões de invisíveis, dos informais. Além do churrasquinho de gato, Paulo Guedes é aquele que vendia o biscoito Globo na praia, vendia o mate nas arquibancadas, jogos de futebol, que catavam latinhas, que não tinha mais latinha para catar. Essas pessoas nós tínhamos que, de forma bastante rápida e objetiva, atendê-las. E isso não seria possível se não fosse a nossa Caixa Econômica Federal, com seus quase 1/4 milhões de funcionários. Então, a vocês, o meu muito obrigado, o meu eterno reconhecimento pelo trabalho de vocês nesse momento difícil que o Brasil passou e está vencendo. Mais do que atender a quem necessitava, os senhores evitaram que problemas sociais graves viessem a acontecer no Brasil. Alguns sabiam desses problemas, mas parece que jogaram nele, pensando em si ou num projeto de poder um tanto quanto prematuro. E somente com homens e mulheres livres, conscientes de seus deveres e bem comandados, porque o Pedro tem um coração enorme, talvez, desculpa aqui o Roberto, né? Aquele que tem entre os que trabalham nessa área, né? Que estão à frente das instituições bancárias, tem o maior coração. E ele realmente, com muita maestria, com zelo enorme, soube muito bem conduzir o trabalho da Caixa. Mas isso também aconteceu porque ele, ao assumir a Caixa, uma missão do Paulo Guedes, ele teve liberdade de escolher todos aqueles que vieram compor o seu segundo escalão. Então, o Pedro devia, sim, não digo obediência, né, mas uma liderança do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes, a minha pessoa. E homens livres, conscientes de seus deveres, têm como cumprir sua missão. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês da Caixa Econômica Federal. Está encerrada esta cerimônia.